Estamos meditando a respeito da prostituição espiritual. Se nós temos fé e seguimos a nossa fé, precisamos de compreender o objeto da nossa fé, com quem nos relacionamos e como isso corresponde à nossa alma e os resultados deste relacionamento íntimos e verdadeiros. Estamos meditando sobre a revelação de Jesus Cristo, que é o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, Jesus revela a grande prostituta. Já meditamos sobre o que ela é e como se apresenta. Mas hoje nós vamos ver algo que chama muito a atenção no capítulo 17, versículo 5. O fato de ela ter na sua fronte escrito um nome. Você seria capaz de encontrar uma mulher e na sua fronte estar escrito o que ela é e não perceber? Por que as pessoas não veem quem é a grande prostituta e as suas filhas, apesar de estar escrito na sua fronte? Portanto, o que a prostituição espiritual está visível, claro, patente, mas as pessoas não percebem. Quando Deus olha, Deus vê o seu nome. Deus vê a sua natureza. E o que está escrito na sua fronte é Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Portanto, essa mãe, ela gera abominação, gera coisas detestáveis e repugnantes para Deus. Nós precisamos de ver o que está escrito e compreender esta natureza. No Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, diz-se dela: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Veja que o grande feito desta Babilônia é dar de beber o vinho da fúria da sua prostituição. Então a sua prostituição é furiosa. No versículo 3 do capítulo 18 está escrito assim: pois a todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Então, a grande Babilônia, ela dá um vinho de furor de sua prostituição. O que é isto? O que é isto que ela embebeda as pessoas? No capítulo 17, versículos 1 e 2, está escrito assim: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que embebedaram os que habitam na terra. Aqui ele diz que é vinho da sua devassidão. O que é devassidão? É um desejo de receber outro espírito. É um desejo e uma paixão de receber outro espírito que não é o Espírito de Deus, que não é o Espírito Santo. Ela dá de beber deste vinho a todas as nações. Então todas as pessoas beberam o seu ensinamento, porque este vinho é o ensinamento, é a sua doutrina. E tudo isto
encheu o coração das pessoas de tal maneira que elas ficaram bêbadas e são incapazes de ouvir a verdade do Evangelho e de receber o Espírito Santo. Portanto, nós encontramos a respeito disso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O que era para ser a realidade dos cristãos, que deve ser a nossa realidade. Que não estamos bêbados com o vinho da prostituição, da grande prostituta, nem da mãe, nem das filhas. E a todos foi dado a beber de um só Espírito. Observe o cristianismo hoje. Observe as igrejas. Cada um está bebendo de um Espírito diferente. Por isso que há as diferenças. Cada um está ensinando a sua própria doutrina. É o cálice do vinho do furor da prostituição, que promove divisão, que promove diferença, que promove erro. Todos nós deveríamos beber de um só Espírito. O que é beber? É encher a nossa alma, encher o nosso coração. Então tomamos um cálice. É aquilo que nós ouvimos, é a doutrina que ouvimos. Na segunda carta de João, ele escreveu assim no versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ter tanto o Pai como o Filho é beber de um só Espírito. Mas o que as pessoas estão bebendo hoje? Prostituição. Prostituição espiritual. Eles estão recebendo espíritos estranhos que não são, que nada tem a ver com o Espírito Santo. Não são o Pai e o Filho. E nele não permanecem. Pelo contrário, nunca conheceram o Evangelho verdadeiro. Nunca conheceram o Espírito verdadeiro. Nunca conheceram o reino de Deus. Não sabem o que é o Espírito Santo e o seu poder e a sua doutrina, porque tem bebido do vinho, do furor, da prostituição, da mãe das meretrizes e de suas filhas. E tudo isto é abominável diante de Deus. Deus não aceita. Deus detesta, é detestável. É outro sinônimo para abominável. O que Jesus disse sobre o ensino, que é algo muito grave. Ensinar e aprender é algo muito grave, porque isto é que nós bebemos. Seja para ficarmos bêbados na prostituição religiosa, seja para termos comunhão íntima com o Espírito Santo. Jesus disse assim em João capítulo 7, versículo 16. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Eis aqui a chave para podermos enxergar o que está escrito na fronte destas pessoas que estão ensinando o erro aos crentes. Ensinando aquilo que não aprenderam. Alguns são como aves imundas. Olhem que o que está escrito sobre a Grande Babilônia, morada de aves imundas, de pensamentos imundos, de ensinamentos imundos. Então as pessoas não podem compreender. E quando se prega a verdade, e se pelo Espírito Santo se prega o verdadeiro Evangelho, elas não podem ouvir porque já estão bêbadas com os ensinamentos da grande prostituta. Você que crê, deve ouvir a voz do Espírito Santo. Sai dela, povo meu, para não tomardes partes nos seus flagelos, para não sofrerem as consequências que ela sofrerá no seu julgamento, porque Deus vai julgar tudo isto. Portanto, volte o seu coração para o Espírito Santo. Beba somente dele. Só há um único Deus, um único Senhor e uma única palavra. Se alguém ultrapassar a doutrina de Cristo, segundo a carta de João, versículo 9, este não tem Deus. Ele tem a Bíblia,
Ele fala de Deus, fala de Jesus, ensina o que está escrito, mas não tem Deus. Por quê? Quando olhamos tudo o que pratica, nada tem a ver com o Espírito Santo. Nada tem a ver com as Escrituras. É ensinamento particular. É ensinamento da carne. É ensinamento de homens. Que o Senhor possa nos dar visão espiritual para vermos o que está escrito na fronte destas pessoas. Prostituta. Assim, nós poderemos sair dela, fugir dela, estarmos ocultos no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus Cristo, bebendo somente do Espírito, o único Espírito. Que o amor de Deus enche o seu coração e possamos meditar profundamente nestas coisas, pois tudo isto é muito sério e é verdadeiro, está diante dos nossos olhos. Que possamos ver por meio da luz do mundo, que é Jesus. Amém.